Saudações, rogamos a Jesus nos envolver em renovadas bênçãos, nos fortalecendo sempre para as lições necessárias ao nosso crescimento e amadurecimento. Desejamos que estes vídeos, estes áudios, possam vir a ser úteis àqueles que vierem a nos ouvir, tanto quanto tem sido útil a nós mesmos as reflexões que levamos em cima das revelações, das orientações, das descrições de André Luiz, ao cujo autor nós agradecemos, deixamos aqui o nosso peito de gratidão, de agradecimento, as nossas preces a Jesus, abençoá-lo, abençoando também o querido médium Francisco Cândido Xavier, onde esses corações estiverem, que Jesus possa envolvê-los em bênçãos, envolver a todos nós igualmente, nos auxiliando no entendimento destas preciosas lições. Como dissemos no primeiro áudio, este primeiro capítulo do livro Nosso Lar, intitulado Nas Zonas Inferiores, ele é muito denso, muito contundente, muito impressionante. Diferentemente do livro, E a Vida Continua, que é o 13º livro da coletânea, da coleção A Vida no Mundo Espiritual, que é bem mais tranquilo, vai trazer um relato a partir da visão ou da experiência de terceiros, de outras pessoas, e não do André Luiz propriamente, como é o caso do livro Nosso Lar, em que vai trazer a sua experiência, a sua vivência. E ao longo destas obras, nós vamos ver e perceber, e compreender, entender que cada desencarnação, assim como cada nascimento, é totalmente diferente e varia ao infinito isso, dependendo de milhares de fatores diferentes. No próprio livro Nosso Lar mesmo, nós vamos encontrando depoimento nesse sentido, ensinamentos nesta direção, colocando essas diferenciações, esta coisa toda. Mas, na medida que nós formos desbravando o livro, nós fomos avançando nos seus capítulos, nós vamos podendo perceber isso. Muito bem, então, nesse primeiro capítulo, André Luiz vai descrever o seu retorno ao mundo espiritual, quer dizer, não só o seu retorno, mas o que ele encontrou depois de deixar o corpo físico. Quais foram as suas impressões, como é que foi isso? E ele começa dizendo que aquela noção de tempo, aquela ideia de tempo, ele já tinha perdido isso já há algum tempo. Eu nem lembrava de quando que foi que isso ocorreu, mas ele não tinha mais aquela ideia de tempo, ficou sem noção da questão do tempo. E também ele vai falar também que a noção de espaço, ele também a perdeu. Então ele perdeu duas coisas que para nós são fundamentais, que é a noção do tempo e do espaço, espaço e tempo. Essas duas coisas são fundamentais na nossa vida. Então vocês imaginem a gente perder a noção disso, perder a percepção disso, realmente deve ser uma coisa muito drástica para a nossa mente.
Então, se aqui no mundo nós passamos uma vida sem pensarmos sobre isso, sem refletirmos sobre essas questões, né? Sem buscar esta consciência de nós mesmos, porque nós não somos conscientes de nós mesmos. Existem experiências, existem exercícios que podemos fazer que nos prova cabalmente que nós não temos consciência de nós mesmos. A gente vive num estado consciencial que é designado pelos aqueles que entendem de estado de sono. O Divaldo Franco mesmo, Divaldo Pereira Franco, vai trabalhar isso em muitas de suas palestras, e outros palestrantes espíritas também vão falar sobre isso. E essa ideia, né, de consciência de sono, ela não é do espiritismo, esta é a verdade universal. E a verdade, nós devemos entender que ela não tem dono. O espiritismo não é dono de nada, e nenhuma outra linha religiosa, filosófica, ou seja o que for, nem a ciência é dono de nada. A verdade está acima. Então, seja religião, seja filosofia, seja ciência, eles são instrumentos para que nós alcancemos, para que nós desbravemos, descubramos a verdade. Ela paira acima de todos nós. E o Gurdjieff, que é um pensador caucasiano, ele é um dos que melhor trabalhou esta questão da consciência. Bom, mas para nós não nos estendermos muito, o áudio já começou a ficar longo, né? Não vamos nos deter nestas questões. Depois, se houver interesse, né, por parte de quem nos escuta, nos ouvem, coloca aí nos comentários ou procura entrar em contato que a gente poderemos produzir algum vídeo nesse sentido. Muito bem. Então, ele vai também informar que já estava convicto de não mais pertencer ao número dos encarnados. Então, ele quer dizer que ele já nesse momento, já começou a entender, começou a compreender que ele já não estava mais no mundo aqui, nesse mundo nosso, nessa dimensão nossa. Aqui, então, ele deixa isso muito claro aqui, ó. E o interessante, né, apesar de não ser uma das reflexões que nós marcamos, mas ele fala que, apesar de já se ver que não está num corpo de carne, eu tinha entendido isso, mas mesmo assim ele continuava respirando. Então, nessa nova dimensão, nós vamos, né, manter essas atividades, né, de existência. Obviamente que nós não podemos tomar isto como a mesma coisa daqui. Não há como. Esse corpo espiritual, apesar de ter os mesmos órgãos, porque na verdade o corpo físico, né, é uma impressão, né, ele é formatado, ele é formado a partir né, do corpo espiritual. Então o corpo espiritual ele é um molde para o corpo físico. Então, apesar desse corpo espiritual ter os mesmos órgãos do corpo físico, que ele é uma cópia, né, do corpo físico. Ou, aliás, para falarmos mais acertadamente, o nosso corpo físico é uma cópia fiel deste corpo espiritual. Então, apesar do corpo espiritual ter os mesmos órgãos do corpo físico, eles funcionam de maneira diversa, porque nessa dimensão espiritual, né, os elementos não são os mesmos do que o da matéria. O problema todo é que nós não paramos para pensar nessa questão, é que tudo no universo não passa de energia. Então, o alimento que nós comemos é energia. A gente come o arroz, o feijão, a mandioca, o tomate, a alface, né, e vai por aí afora. Na verdade, nós estamos pegando esses alimentos e nosso organismo processa esses alimentos e pega a energia. A própria ciência já tem demonstrado que o universo é constituído de átomos, que são energias, então são aglomerados, né, energéticos. Então, essa dimensão espiritual, na verdade, ela é uma energia, né,
com a vibração menos densa, uma vibração mais refinada em relação a nós. Então a matéria é uma vibração mais compacta, né? Ela vibra mais lentamente. Então a vibração a dimensão espiritual está numa vibração, né, maior, né, mais rápidas, algo nesse sentido, algo mesmo nesse sentido. Bem, e ele vai trazer um outro relato, né, que ele estava se sentindo como um joguete de forças irresistíveis. Isso é um relato muito interessante, um depoimento muito interessante, porque realmente, veja bem, a gente de repente se vê no mundo espiritual sem termos controle da situação. Não sei se vocês já experimentaram algum momento, alguma situação assim, em que vocês se viram à mercê das circunstâncias, né? Num acidente, num acontecimento qualquer, em que vocês não têm controle daquilo. Eu já passei por várias situações nesse sentido e é realmente horrível. É algo assim, emocionalmente muito impactante. E, então ele se encontrava sem nenhum controle, quer dizer, a pessoa não tem condições, forças, elementos para alterar a sua situação, para modificar aquilo que está vivendo, né, vivenciando. É como um pesadelo que você se dá conta que está nele e não consegue sair. É realmente algo não muito agradável. E nesta frase aqui, ele vai descrever a sua situação emocional, né? Ele vai dizer que se sentia amargurado, como se fosse um duende nas grades escuras do horror. Porque aquilo que ele estava vivenciando, aquilo que ele estava experimentando é algo inenarrável. O André Luiz, nesse sentido, ele nos poupa, né, de certas descrições que poderiam nos impactar, né, de modo não muito positivo. Então ele coloca, né, as suas vivências, as suas experimentações de modo muito sutil, e a gente tem que perceber entre as linhas. Então você vê, ele vai colocar aqui como duende, né, nas grades escuras do horror, descrevendo como que ele se sentia, né, dentro daquela situação, dentro daquele contexto. E aqui ele vai se descrever mais ainda, né? Está com os cabelos eriçados, o coração aos sobressaltos, né, disparado, né, e um medo terrível. Realmente é uma situação assim, né, inimaginável, né, que a pessoa está vivendo. E ele gritava como louco, implorava piedade, clamava contra aquele desânimo que o subjugava, que acabava, né, com ele, com o seu estado, né, emocional, psicológico e tudo mais. Né? Mas, em resposta, ele só ouvia o silêncio implacável. Aquele silêncio que absorvia tudo, qualquer coisa. E, de retorno, quando não era o silêncio, eram aqueles lamentos ainda mais comovedores, ainda mais angustiantes do que os próprios, né, aqueles clamores, né? Ele, quando ele lamentava de cá, é como se ele estivesse respondendo de lá, né? E de uma forma muito terrível. Mas não vamos parar muito nesses quadros, não, porque não são quadros muito bons, né? Tanto é que ele coloca isso de uma forma muito sutil, que passa desapercebido para a maioria dos leitores. E ele também vai informar ainda que outras vezes, né, gargalhadas sinistras rasgavam aquela quietude ambiente. Aí ele ficava se perguntando, né, o que poderia ser isso? Seria algum companheiro, né, que estaria louco? Né? E ele vai descrever claramente, né, a percepção, né, dessas formas que às vezes passavam à sua frente, né, ao seu redor. Aí ele está aqui, está muito bem descrito aqui,
que muitas vezes as pessoas, né, passam aí desapercebidas, batidas por elas. Não vamos parar muito nisso, porque não nos vai acrescentar muito, né? A não ser a gente se refletir, né, pensar bem sobre as nossas posições, as nossas atitudes no mundo, né, para onde que elas estariam nos levando e nos arrastando, muitas vezes, porque na hora da ação eu tenho a escolha, mas depois da ação feita, depois do comportamento, né, realizado, da atitude tomada, aí eu sou arrastado pelas consequências, né? Dificilmente a gente consegue deter esse processo, né, gente? Então, assim, aquele negócio, depois da palavra dita, né, a gente vai ter que trabalhar com as consequências, com os resultados, né? E sempre aquela história, né, da criança que não sabia muito bem o que os erros significava, e o pai fala, ó, para cada erro que você tiver, bate um prego na tábua lá. Aí ele bateu, eu vou batendo prego. Aí você, agora deve ser se desculpar, você tira o prego. Aí eu ia lá, se desculpava, tirava o prego. Aí ele vai mostrar que mesmo que nós peçamos desculpas, mesmo que a gente, né, consiga contornar ou dar uma solução àquela situação, as marcas sempre ficam, elas são inapagáveis. Ou seja, depois da pedra rolada, depois da causa, né, se ter sido colocada em movimento, aí algum efeito, alguma consequência sempre vai ter, sempre vai existir, não há como. E a seguir ele vai descrever o ambiente. Ele vai dizer que a paisagem, quando não totalmente escura, então estava num ambiente escuro, quando não era escuro, ela parecia banhada, né, numa luz alvacenta, aquela luz, né, amarelada, que parece que está, né, eu não sei se vocês já viram esse tipo de entardecer ou esse tipo de situação. Por exemplo, eu fui criado na roça, muitas vezes a gente estava na estrada, passava um automóvel, né, que é estrada de terra, e aquela coisa, a gente era encoberto por uma nuvem de poeira, né, que a gente até tinha dificuldade de enxergar. É algo mais ou menos assim. Então era como aquele ambiente era como se estivesse amortalhado, né, envolto em neblina espessa. Então quem também já passou por dentro de neblina espessa, que é a neblina, né, que envolve, toma conta de tudo que você não enxerga direito, vai entender um pouco, né, ter uma noção do que ele está relatando, né? Ele vai falar que a neblina era tão espessa que os raios de sol aqueciam aqueles lugares ali, parece que estava muito longe, muito distante, parece que o sol estava bem longe, bem afastado, né? É uma descrição muito impactante. E, logicamente, né, aí já dá para a gente ter uma noção ou compreender porque ele perde a noção de tempo, perde a noção, né, de espaço, e porque ele se dá conta que já não estava mais, né, vivo no mundo físico. Diante de uma situação dessa, diante de uma vivência dessa, né, e que você se dá conta que você não está sonhando, ou se você estiver sonhando, né, a consciência do sonho é tão real, tão vívida, que, não, né, que você se belisca e sente a dor, realmente você pensa, ó, alguma coisa aconteceu. Eu fui raptado, eu fui sequestrado, eu não estou na Terra mais, né, isso é óbvio. Por isso que, né, vai dizer que a noção de rumo, né, de sentido, desapareceu. E isso é lógico, é uma coisa lógica. A partir do momento que a gente não tem noção de tempo nem de espaço, a noção de rumo, de direção, ela se perde totalmente. E aí ele vai relatar outras coisas aqui, que quem tiver interesse pode parar o vídeo aí e ler né, a narrativa completa, ou pegar o livro, né, fazer as suas pesquisas lá. E ele vai informar que a consciência o atormentava. Este é o nosso grande problema. E quando a gente deixa o corpo,
essa consciência que aqui na Terra, né, que nessa dimensão nossa aqui, ela está assim, como que ausente, do lado de lá ela assume ares, já assume, né, uma permanência, ela assume uma expressão um pouco diferenciada. Não é igual aqui não. Lá a nossa consciência fica mais aguçada, fica mais difícil para nós acalarmos, porque aqui na Terra, né, aqui no corpo de carne, como o corpo de carne ele funciona como um abafador, né, a gente abafa inclusive a própria consciência, né? Então é um pouco mais fácil para a gente dar tomé em si mesmo, a gente dar pernada em si mesmo. Nós fazemos muito isso, nós damos rasteiro em nós mesmos, nós nos auto-enganamos o tempo todo. A gente amordaça a voz da nossa consciência. Se nós fizéssemos o contrário, a gente procurasse ouvir a nossa consciência, né, os ditames da nossa consciência, nós cometeríamos menos erros, nós estaríamos menos sujeitos, né, a confusão, a problemas, a desequilíbrios e uma série de fatores, né? A gente estaria mais atento aos sinais que a vida nos traz. Nós evitaríamos muitos problemas, mas muitos problemas mesmo. Em todos os campos, nos campos da atitude, do comportamento, social, emocional, psicológico, espiritual, em todas as áreas. E ele vai chegar ao ponto de confessar, né, que os tormentos da própria consciência eram tão grandes que era melhor se os ateus tivessem razão. Ou seja, se a morte nos lançasse no nada, se a gente deixasse de existir com a morte. Então ele vai falar, era preferível que os ateus estivessem certos. Né? Que essa descrição aqui é do ateísmo. Preferir a ausência total da razão e não ser. Ou seja, não existir. Então, ele não encontrou essa não existência. É interessante que mais na frente nós vamos verificar que o André Luiz era ateu. Ele tinha uma posição ateísta. Eu não sei se nesse próprio capítulo ou se no próximo, mas na frente nós vamos ver isso. E aqui, de certa forma, ele está confessando, né, que alguma coisa nessa direção. Então tá aí uma revelação, não sei se vocês tinham conseguido perceber isso antes. Reconhecia agora, então naquele momento lá, naqueles instantes, ele reconhecia que ele estava, né, que ele se encontrava numa paisagem, né, numa situação, numa esfera, né, numa dimensão, né, diferente desta nossa, né, e esfera e dimensão que se erguia a partir, né, da poeira do mundo, do nosso mundo. Mas já era tarde. Esse é o grande nosso problema. Nós vamos adiando trocentas coisas, né? A gente está mais preocupado com as conquistas materiais, com as conquistas financeiras, com as conquistas de poder, com as conquistas sociais, né, preocupado com dinheiro, com um monte de coisa, e relegamos, né, as coisas mais importantes para depois, né? O cultivo da amizade, você poder entender o outro, poder entrar, né, em acordo, em diálogo com o outro. Muitas vezes a gente se aborrece com as pessoas e não pedimos desculpa, não nos desculpamos, né, e muitas outras coisas. Então vamos falar assim, a gente deixa as questões espirituais para segundo plano, porque isso não é muito importante. Isso aí não me ajuda a viver, não me ajuda a ser rico, não me ajuda a nada. Só que quando a morte vem e nos convoca, aí esses valores é que se tornam os reais, é que se tornam os fundamentais. Mas aí já é tarde. Já não dá para fazer mais nada. Então, bem diz Jesus, né? Procureis entrar em harmonia, em acordo com o seu inimigo, né? Com aqueles que você feriu, com aqueles que nós machucamos, magoamos, enquanto estivermos a caminho com ele, quando tivermos possibilidade de estar caminhando juntos.
Porque na hora que nos separarmos, né, aí já é tarde para qualquer coisa. Um pedido de desculpas, né, para um entendimento e para um monte de outras coisas. Então, esta aí é uma reflexão muito interessante. Eu convido vocês a ler isso aí, né, com carinho, né, e refletir mais, porque é como estamos falando, não vamos tirar, né, destas reflexões todo o potencial que a obra traz, todo o conteúdo, porque cada frase desta aqui, a gente poderia distendê-la em livros, né, em horas de argumentação, em horas de reflexões e de meditações. Ele é muito rico, então a gente vai pensar algumas coisinhas, né, dentro das nossas possibilidades, dentro daquilo que nós percebemos, compreendemos e entendemos, na esperança de que sejam úteis, né, não somente a nós, mas a quem nos ouvir também. Então ele vai informar que os princípios puramente filosóficos, né, políticos, científicos, agora, naquele momento ali, né, naquela situação em que ele se encontrava, eram, e na verdade são, extremamente secundários para a vida humana. Então, o conhecimento que nós temos, seja de que ordem for, que não redunda para nós em mudança de vida, em que não nos leva a alterar o nosso comportamento, a nossa percepção, não muda os nossos paradigmas, não nos ajuda a nos transformarmos em pessoas melhores, né, em pessoas que mais tolerantes, mais compreensivas, né, que conseguem ajudar o outro e a si mesmo de forma mais efetiva. Ou seja, se esses conhecimentos, essas informações realmente não causam alteração em nós, nós continuarmos sendo o mesmo que somos, eles são inúteis. São inúteis. Não resolvem nada. Não traz crescimento. O conhecimento, a informação, ela tem que provocar mudança em nós. Senão, são palavras ao vento, né? São supérfluas, que estão na superfície. Bem, e naqueles instantes, né, diante das suas reflexões, ele vai entender que a humanidade, né, não se constitui de gerações transitórias. É isso que ele está falando, né? Porque se a gente estiver, né, apenas buscando, impactado com as questões horizontais, como nós já dissemos em outros vídeos, né, se essas informações, né, não nos auxiliam a gente ter uma visão diferente da vida, buscar valores, né, que realmente vão perpetuar, porque no fundo tudo isso passa, mas as gerações elas vão passando. Quantas gerações já houve na Terra? Nem sabemos falar assim, né? São centenas de milhares. E aí? As civilizações, né, dos sumérios, dos egípcios, dos incas, dos maias, dos astecas, né, dos romanos, e centenas dos chineses, centenas de gerações aí, cadê? Então, passaram, mas os espíritos ficaram. Então, nós ficamos, porque nós vivenciamos, nós passamos por experiências em todas essas civilizações. E aí? E como espíritos eternos, estamos a caminho de gloriosa destinação. Nós estamos a caminho de uma destinação muito maior. Mas essa destinação requer de nós o nosso esforço, o nosso trabalho, o nosso empenho, porque ela não ocorre por si só. Ela requer cultivo. Por isso que a vida é muitas vezes comparada, né, a um campo,
a um roçado, né, a uma horta, né, a uma lavoura. Porque até o reino humano, né, a vida, as circunstâncias, né, as leis universais nos impulsionam ao progresso. Então o espírito vai passando por diversos reinos, né, vivendo diversos reinos, até ele chegar ao reino humano, ele é impulsionado. Quando o espírito adentra o reino humano, aí esse crescimento, essa evolução fica em suas mãos, fica por sua conta. É onde a gente adquire o livre-arbítrio de eu progredir, evoluir ou não. A escolha é minha. Obviamente, existem leis que vão nos impulsionando, mas esse progresso ele é muito, 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 muito lento. Nós não podemos contar com ele. Senão a gente vamos sofrer muito. Então nós temos que trabalhar o nosso crescimento, o nosso aprimoramento. Ele está aguardando, né, o nosso esforço, o nosso empenho. Então, diante desse quadro todo, ele começou, né, constatar e verificar que alguma coisa permanece acima de toda e qualquer cogitação meramente intelectual. Não importa as filosofias que nós temos, os pensamentos que nós temos. Ao adentrar, né, os campos além da morte, a gente constata isto, que acima de tudo, alguma coisa paira, né, acima do nosso intelectualismo, das nossas ideias, né, ilusórias, erradas, tortas. E ele vai falar que essa alguma coisa é a fé. E a fé é a manifestação divina no homem, ao homem. Só que essa fé não é a fé religiosa da qual, nessa crença religiosa que nós temos. Nós pegamos a nossa crença religiosa e a chamamos de fé. Fé não é isto, minha gente. Jesus já dizia, se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a este monte, passa-te daqui para lá e ele passará. É uma asseveração também muito contundente. A princípio, se você olhar assim, você vai falar que Jesus está enganado, porque não tem como você dizer essa montanha, sai daí, ela sair. Então, a fé não é crença. Então, nós temos muitos conceitos errados e equivocados acerca de muitas coisas. Acerca da fé, acerca do amor, acerca da consciência, acerca de nós mesmos, porque nós não nos conhecemos, infelizmente. Esta é a verdade, esta é a realidade já dita antes de Sócrates. Porque quando Sócrates vem dizer lá, homem, conheça a ti mesmo, esta frase nem é dele. Ela se encontrava inscrita no pórtico do templo de Delfos. Então era anterior a Sócrates. Então, essa necessidade do homem de nós nos conhecermos, ela já é velha tanto quanto velha é a humanidade. Ela vem desde o início de tudo. Mas ele vai falar que essas análises, né, vinham à sua mente, surgiam na sua mentalidade, nas suas reflexões, nos seus pensamentos, tardiamente. Ou seja, quando ele estava em vida, ele não se preocupou com nada disso. Só preocupou com a sua vivência terra a terra, como se diz por aí. Essas questões espirituais não lhe preocupavam. Não tinha para ele diferença alguma. Posição e postura
de muitos e muitos de nós. Até mesmo nós que nos consideramos, né, mais envolvidos nestas questões, com essas preocupações, na verdade não estamos tanto assim. Porque a nossa vida aqui, a vida na matéria, a vida nessa dimensão, nos absorve, nos convoca, né, a tal ponto que nós perdemos. É assim. Então, as reflexões em termos da espiritualidade, desses valores, elas surgem em nossa vida de quando em quando. São ilhas que de vez em quando nós encontramos. O resto do tempo nós estamos preocupados com as questões de terra a terra, né, com as questões financeiras, com as questões espaciais, de deslocamento, né, seja para ver a mãe, o pai, né, a família, a namorada, o amante, né, o serviço, o trabalho, né, sair daqui para ir para o grupo espírita, para uma igreja, seja para onde for, a gente tem que se deslocar no espaço. Né, e para nós vivermos aqui, temos que nos sustentar, ganhar dinheiro, ter onde viver, comprar uma roupa, um alimento, uma série de coisas que nos convocam. E essas questões, né, espirituais vão ficando em segundo plano. Enquanto, qual é o primeiro mandamento lá? Amar a Deus sobre todas as coisas. Mas nem isso nós conseguimos fazer. A gente fala isso da boca para fora. Da boca para fora nós nos colocamos que Deus está acima de tudo para nós, mas não está. Infelizmente não. E nem tem como nessa vida aqui. Isso é uma proposta de vida que a gente tem que procurar vivenciar, né, todo dia. Mas não é fácil. Não é fácil, meus amigos e amigas. Bem, é aqui que a gente pode detectar que ele era ateísta. Porque vai falar, de fato, ele conhecia as letras do Velho Testamento, então dá a entender que parece que ele deve ser de família judia, porque o Velho Testamento é do povo judeu, do povo hebreu, né? E muitas vezes folhearam o Evangelho, ou seja, o Evangelho, ele, né, apesar de ter uma descendência judaica, ele conhecia, né, o Evangelho, então provavelmente ele era filiado nas fileiras cristãs, né? Filiado é como muitos de nós, né? Não praticante. Nós conhecemos, sabemos, frequentamos a igreja, mas não pratica, né, o que ali a gente recebe de orientação, de instrução. Então, mas era forçoso reconhecer que ele nunca procurara as letras sagradas com a luz do coração. Ou seja, ele conhecia, mas nunca procurou viver aquelas instruções, aqueles ensinamentos. Então ele se identificava, né, essas letras sagradas através da crítica de escritores menos afeitos ao sentimento e à consciência, que estavam em pleno desacordo com as verdades essenciais. Então ele era ateísta. Que as verdades essenciais é que a vida continua sempre. Ela não acaba com a morte. A nossa consciência prossegue além. Então, por aqui dá para a gente ver que ele era ateu. E em outras ocasiões, quando ele saía desse campo do ateísmo, ele interpretava as letras do Evangelho com o sacerdócio organizado, com as igrejas, né, com esses cultos nós temos por aí, né, de montão. Hoje em dia, então, nem se fala. Né? O sacerdócio organizado está em muitas áreas. Não vamos citar aqui nomes, mas você sabe. E até mesmo dentro dos círculos espiritistas. Nós temos isso. Então, não depende de nomenclatura. Consequentemente, ele nunca saiu
do círculo de contradições, porque realmente se for pegar a Bíblia, o Evangelho, e ficar ao pé da letra, na ignorância daquelas letras, se é a palavra falada por Deus, realmente a gente não vai sair da contradição, se torna extremamente contraditórias. Em nosso vídeo a gente vai falar sobre o livro Gênesis, de Moisés, né, do livro bíblico. Nós estamos falando isso lá. Se for pegar isso ao pé da letra, vira um círculo de contradições sem fim. E muitos de nós estacionam nesse quesito, nesse ponto, voluntariamente. Ah, porque o nosso pastor falou. Não, você está aceitando o que o pastor falou porque você quer. O padre, seja lá quem for que está te dizendo. O médium, não interessa. A gente estaciona voluntário, não é culpa dos outros. A responsabilidade é nossa. Porque nós temos raciocínio, nos foi dado cérebro, nos foi dado mente, nos foi dado entendimento, nos foi dado inteligência, foi nos dado capacidade de pensar por si mesmo. Se nós seguimos as determinações de outrem, é porque nós queremos. Foi escolha nossa. E mesmo que a pessoa colocasse uma arma em nossa cabeça e nos obrigasse a concordar com aquilo, interiormente, a nível de pensamento, nós somos livres. Jamais ninguém vai conseguir se impor sobre a nossa mentalidade íntima, para a gente adotar seja o que for. Jesus prova isso muito bem, em várias passagens dos evangelhos. Uma delas é quando o diabo leva ele ao monte e fala, aqui, ó, esses aqui são os meus reinos. Se você prostrar e me adorar, eu vou te dar todos eles. Ali ele poderia ter feito isso e ter tudo. Ter a glória do mundo, ter o poder do mundo em suas mãos. Mas ele já o tinha, obviamente. Né? Mas isso significa que, né, as coisas estão em nossas mãos, a escolha é nossa. E o André Luiz, na sua experiência, está demonstrando o que ele encontrou, o que ele experimentou em consequência de suas escolhas. Está aqui, neste capítulo. Ele está mostrando, olha, eu vivi isso, passei por isso por causa disso. Está aí. Dizendo tudo. Então, ele mesmo fala, ele não, dentro do conceito dele, ele não foi um criminoso. Foi uma pessoa de boa, uma pessoa de bem. Mas a filosofia do imediatismo o absorver por completo. É o que nós vivenciamos. É isso que a gente está falando de falar. Que as questões horizontais da vida nos absorvem, nos consomem, nos convoca de tal ponto que a gente deixa o resto. O resto é secundário. O que deveria ser primordial passa a ser secundário. E o que é secundário se transforma em primordial em nossas vidas. Então, ter o status social é mais importante do que tudo. Ter a aparência mais bonita é mais importante do que tudo. Ter o dinheiro é mais importante do que tudo. Ter poder é mais importante do que tudo. Viver os prazeres é mais importante do que tudo. Então, essa vida aqui é mais importante do que tudo. E assim nós vamos deixando, né, os valores essenciais, que é o conhecimento de si mesmo, a superação das nossas fragilidades, dos nossos dificuldades íntimas, dos nossos erros, dos nossos defeitos, dos nossos pecados. Isso a gente não se preocupa. Que não nos preocupamos em ser pessoas melhores, né, mais honestas, mais dignas, mais conscientes, mais adultas. Para nós, a postura da criança é mais confortável, ela é conhecida. Né? A postura infantil que nós temos, né, a todos os momentos, nós somos
extremamente infantis, infelizmente. Todas as perturbações que nós vemos no campo social, no campo cultural, né, não só do Brasil, mas da humanidade, advém da sua mentalidade infantil, de nossa mentalidade infantil. Nós somos extremamente infantis. Desculpem, mas esta é a verdade. E cada um pode constatar por si mesmo, basta pensarmos, basta vermos. Nos irritamos, fazemos pirras, e uma série de fatores. Nem precisamos nos estendermos nisto, né? A própria psicologia acadêmica, nem precisamos adentrar em psicologias mais avançadas que existem, né? Está mostrando isso, essas questões das nossas infantilidades. Então, a existência terrestre que a morte veio transformar não foi assinalada de lances diferentes da craveira comum. Ou seja, o André Luiz teve uma vida na Terra como um outro homem qualquer, como qualquer um de nós, vivendo no comum, com as preocupações comuns da vida, né, em sustentar a família, em se sustentar, né, em viver as alegrias, os prazeres da vida. Normal, como um outro homem qualquer. E a morte vem, né? Por isso a morte é uma bênção para nós. Porque se ela não viesse, se ela não existisse, a gente ia manter essa postura, manter a nossa situação ad infinito. Então a morte vem e nos arranca tudo e a gente começa a pensar, né, em tudo, sobre a nossa vida, o que nós fizemos, deixamos de fazer, nas nossas relações familiares, profissionais, tudo, tudo, tudo. A morte realmente é um grande trator que nos envolve e nos lança, né, a sérios e profundos questionamentos. E nós nos vimos, ou viremos, né, ou seja, a gente vai ver no futuro, né, diante da silenciosa acusação da consciência, o que ele estava enfrentando. Essa reavaliação. E aqui, só pincelando algumas coisas nesse quesito, é o que está falando. Aqui ele vai descrever, né, como que ele viveu como um outro homem qualquer. Vocês leem aí que vocês vão ver. E, assim, um outro homem qualquer, dentro de umas possibilidades, né, boas, que talvez a maioria de nós, ou muitos de nós, nem temos. Pais generosos. Você teve pais, bons pais? Ele conquistou títulos universitários. Está aqui, ó. Sem maiores sacrifícios. Ele compartilhou os vícios da mocidade, do seu tempo. E cada um de nós compartilhamos vícios, né, da nossa mocidade no nosso tempo. À medida que a sociedade vai mudando, né? Então as crianças de hoje, os adolescentes de hoje, quais são os vícios que eles compartilham, né, hoje, com a sociedade de hoje? Ele organizou um lar, teve filhos, perseguiu situações estáveis, que fosse lhe garantir a tranquilidade econômica, tanto dele quanto do grupo familiar, e assim vai. Aí se vocês leem aí com cuidado aí. Bom, ele se dedicou, né, com alegria aos júbilos da família, mas esqueceu de estender essa bênção divina à imensa família humana. Ficou surdo a comezinhos deveres de fraternidade. Muitas vezes a pessoa ao meu lado está necessitando de uma palavra amiga, de um sorriso, de um bom dia, de um olá, de como vai. E eu simplesmente ignoro por estar envolvido nas minhas questões pessoais. Só essa frase aqui daria muito o que pensar e muito o que falar.
Então, como a flor de estufa, ele não suportava agora o clima das realidades eternas. E quando chegar a nossa vez, será que nós vamos estar preparados? Nós vamos estar em condições de enfrentar essas realidades que nos aguardam após o nosso decesso carnal, a nossa morte? Como que estamos? Ou somos como André Luiz, uma simples flor de estufa? E quando chega, né, o inverno lá fora, a tempestade lá fora, a gente não dá conta. O granizo lá de fora, a gente não dá conta. Como que eu estou diante das minhas crenças em relação às realidades maiores? Como é que é isso? Então ele não desenvolveu os germes divinos que o Senhor da vida colocar em sua alma. Todos nós temos germes divinos. Quais são esses germes divinos? São centenas de milhares. Consciência, percepção, inteligência, raciocínio, sentimentos elevados, né, que é chamado, né, pelas religiões ou pelas algumas linhas de psicologia, como gente, nós vamos ficando velhos e a nossa memória, né, vai nos abandonando. Mas são os sentimentos positivos, né, as virtudes. As virtudes. Então, as virtudes são germes divinos, né? O amor, a compreensão, né? A equanimidade. E tem as ideias divinas, né? Que também são germes. A fé é uma das ideias divinas. Fé não é emocional. Fé está no campo racional, na mente. As virtudes, fé não é uma virtude, fé é uma ideia divina, está além da virtude. Antes de nós alcançarmos a fé, nós temos que passar pela coragem, que é uma virtude. Então nós temos centenas de milhares de atributos dentro de nós que ainda está em germe ainda. Alguns nem só tem notícia deles, como a telepatia, por exemplo, como a visão do mundo espiritual. Nós podemos ver. Hoje os que enxergam o mundo espiritual é chamado de paranormal ou médiums. Mas esse é um potencial que está dentro de cada um de nós, aguardando o trabalho para desenvolvê-los, para desabrochá-los. Então nós temos centenas de milhares de germes divinos. A gente não trabalha nesse sentido. A gente não trabalha para sermos conscientes, para sermos adultos, e vai por aí afora. Ao contrário, como André Luiz, nós o sufoca criminosamente no desejo incontido de bem-estar. Aqui o André Luiz está fazendo uma confissão. Ele está se confessando. Ele está rasgando o seu coração e trazendo, ó, eu sou isto. Eu fui isto. Coisa dificílima nós admitirmos os nossos erros, os nossos enganos, virar para o outro e falar, me desculpe, me perdoe, porque eu realmente me enganei, eu me equivoquei, eu estou errado neste ponto. O nosso orgulho grita mais alto, a nossa vaidade fala mais alto, a nossa prepotência fala mais alto. E a gente tem dificuldades imensas nesta área. Acabou-se então que ele não adestrou órgãos para a vida nova. É o que nós fazemos enquanto na Terra. Gente, este é um alerta de André Luiz muito profundo para todos nós.
como que eu vou adestrar esses órgãos para a vida nova, para a vida espiritual? Buscando ter consciência, sermos conscientes de nós mesmos, termos posturas e atitudes mais amadurecidas. Quando a gente vai buscando isso, refletir, pensar, raciocinar, analisar, pesar as coisas, tudo. Quando a gente faz essas atividades, a gente vai adestrando órgãos novos que existem dentro de nós. É igual o nosso corpo físico, não há diferença. Para a gente adestrar o corpo físico e preparar o corpo físico, vamos precisar de fazer exercícios, atividades físicas. Aí podemos usar de halteres, de pesos, de corrida, de caminhada, de natação. A mesma coisa também acontece com esses órgãos emocionais e intelectuais. Intelectual a nível de reflexão, de raciocínio, pensar. A nível emocional, meditação, oração. Toda vez que a gente faz essas atividades, nós estamos preparando esses órgãos novos que existem dentro de nós. Mas se nós não exercitamos, eles atrofiam, assim como os nossos músculos. Se a gente não exercita os músculos, eles atrofiam. É a mesma coisa. Então, já que ele não se preparou, nada mais justo de ter que encontrado aí, ou ser restituído ao rio infinito da eternidade, na condição na qual ele se encontrou, como aleijado. Como aleijado. E a eternidade, né, a vida, ela continua sempre. Nós estamos dentro da eternidade. Ela é como um rio que flui infinitamente, sem nunca parar. Então, ele se viu compulsoriamente julgado naquela situação. Como um mendigo infeliz, exausto em pleno deserto comum, perambulando à mercê de tufões impetuosos que o estava arrastando para todos os lados, compulsoriamente, ou seja, sem escolha. Compulsória é isso. Incapacidade de escolher, de determinar o curso dos acontecimentos ou das coisas. Esse é o compulsório. Então a gente fala em reencarnação compulsória, o povo fica, por exemplo, nossa, que absurdo e tal. Não tem absurdo, gente. Ou seja, aquilo que está fora do meu controle é compulsório. Se eu não determinei como é que vai ser minha encarnação e tudo mais, eu estou na reencarnação compulsória. Mas isso é um assunto que nós já tratamos em outro áudio. Talvez, vamos ver se a gente consegue colocar ele disponível aqui no YouTube. Bem, amigos da Terra, quantos de vós podereis evitar o caminho amarguroso, preparando os campos interiores do coração? Então, a gente está ouvindo o relato de André Luiz e as suas reflexões. O que nós estamos fazendo com elas? Acendei as vossas luzes antes de atravessar a grande sombra. Ou seja, ele está falando, meus amigos, fiquem atentos, aproveitem a minha experiência, vejam o que eu estou narrando para vocês. E faça alguma coisa antes que a morte os encontre. Porque depois é só recolher as consequências. Buscai a verdade antes que a verdade vos surpreenda. Então vamos pensar, vamos analisar, vamos refletir, vamos perguntar, vamos pesquisar, vamos procurar saber. Não aceitemos as coisas
meramente por aceitar, por acomodação, por crença, por qualquer coisa. Vamos suar agora para a gente não chorar depois. Então, a finalização do capítulo é bem dramático. É um convite e um chamativo bem profundo. Bom, pessoal, vocês desculpem aí que o áudio foi bem longo, mas como vocês estão podendo ver, meu capítulo é muito denso, de muito conteúdo. A gente só explorou, né, só despetelou, só tiramos algumas pétalas, né, desta rosa, que este capítulo é uma verdadeira rosa, e o livro é um verdadeiro buquê, né, de muitas e muitas revelações. Esperamos que vocês tenham gostado. E não vamos mais, né, pedir likes, né, para vocês, que acho que não é o caso, mas, né, quem gostar, né, e achar merecidamente, deixe aí, os que também não é necessário. Importante, né, o mais importante é que as nossas reflexões tenham sido úteis, e esperamos que ele tenha sido úteis, né, principalmente a nós mesmos, a mim mesmo. Então, até uma próxima, pedindo Jesus novamente nos amparar, nos auxiliar a evitar o mal e a nos protegermos do mal, que realmente campeia solto por aí, que nós possamos estar, né, longe da sintonia com eles, possamos ser auxiliados sempre a buscar o nosso crescimento, a nossa maturidade, a nossa conscientização. Jesus nos abençoe hoje e sempre.